Bom dia, meu povo. Eu nem sei como é que eu tô aqui. Eu tô aqui porque realmente eu sou muito obediente ao oráculo. Eu sou completamente arredia para a maioria das ordens, das regras do planeta Terra. Mas se o oráculo manda, eu obedeço. E o oráculo essa semana tá mandando a gente botar a cara no sol. O arcano do sol é o sim da nossa semana. Tá bom para vocês? Então vamos lá, vamos acreditar que é isso aí. E é um jogo muito amarrado, porque não apenas o arcano do sol sai, mas saem 3 cartas do naipe que tem o deus Apolo, que é o deus sol, né? A gente usa o tarô mitológico aqui. A gente tem 3 cartas do naipe onde o deus Apolo, o deus sol, manda, que é o naipe de espadas, que na verdade é um naipe presidido pela deusa Atena, mas que se passa em torno do herói Orestes, que precisa obedecer uma determinada ordem do deus Sol. E aí saem 3 cartas consecutivas do naipe de espadas. Esse é um jogo que traz também uma imagem da nossa heroína de copas, a heroína do naipe de corações, do naipe dos afetos, voltando do inferno, adquirindo o direito de reivindicar tudo aquilo que foi prometido a ela, se ela retornasse. E ela retorna. A gente tem, portanto, uma heroína voltando para si, voltando e assumindo o seu direito à felicidade. Então, é um jogo que de cara, eu já digo para vocês, é como se o nosso sol estivesse dizendo pra gente, sol que eu digo, o sol interior, tá? Todos os arcanos do tarô existem dentro de você. Estou me referindo ao arcano do sol, onde ele representa a sua vitória, a sua realização individual, aquilo que você veio manifestar aqui nesse planeta, que é a sua luz e que é capaz de transformar vidas, tá? Se você ouvir o seu sol, se você acatar as ordens dele, se você fizer aquilo que é necessário ser feito para que a sua vida se alinhe a essa ideia de manifestar um determinado propósito existencial, então você caminha na direção da sua felicidade. As coisas parecem que reencaixam, voltam para o lugar. Basicamente, o nosso sol está dizendo para a gente, vem comigo, faz o que eu estou mandando que você vai ser feliz. É isso. Agora vem os desdobramentos. Agora a gente começa a ler as cartas individualmente. Vamos lá. É porque eu tô gravando o vídeo. Se a gente estivesse lá na live da outra rede, provavelmente já teria gente comentando, você tá fazendo esse vídeo dentro da sua casa, você sempre grava na varanda, por que você grava na varanda? Gravo na varanda porque eu fico nervosa durante a gravação, preciso fumar. E ao mesmo tempo, eu não posso sobrecarregar meus gatos, né? É meu vício, é meu hábito, eu não posso gerar problemas de saúde para eles, então a melhor coisa na varanda, com um ventilador bem na minha cara, para fumaça lá para fora. Mas hoje tá tendo uma obra, né? Hoje, né? Esses dias tá tendo uma obra lá fora, essas coisas, né? Essa sonoplastia que a gente gosta. Então, no sim da nossa semana, a gente tem o arcano do sol. Dentro do tarô mitológico, o herói Apolo. Como é que Apolo nasce? Apolo é trazido ao mundo por 2 mulheres. A sua própria mãe e a sua irmã gêmea. A deusa Ártemis é a irmã gêmea de Apolo, tá? A mãe deles é uma daquelas mulheres perseguidas por Zeus, pela deusa Hera,
porque Zeus teve uma relação extraconjugal e acabou engravidando essa mulher. Então a deusa Hera se sente no caso ela se incomoda mais, a gente percebe que ela se incomoda mais quando ela é duplamente corna. Quando tem duas crianças envolvidas, a gente percebe que ela fica mais bolada. Então a deusa Hera começa a perseguir a Leto, irmã de Ártemis e Apolo. Ela está grávida de gêmeos e ela vai para uma ilha da luz, onde a deusa Hera não consegue intervir. Então ela dá a luz, e logo que a menina nasce primeiro a deusa Ártemis. Como é que acontece com os deuses? Os deuses, eles podem ou crescer muito rápido, crianças divinas crescem muito rápido, crianças índigo, ou elas podem nascer prontas, tipo Afrodite nasce um mulherão do mar do Chipre, né? Deixando todos os deuses assim, caraca, de onde brotou essa mulher? Então a deusa Ártemis, a primeira criança a nascer, ela vem e logo toma a forma de uma garota um pouquinho mais crescida. Vamos botar com uns 3 anos, tá? E ela ajuda a mãe no próprio parto do irmão. Então o irmão nasce também pelas mãos dela. Como a Ártemis está associada ao princípio feminino e lunar, e Apolo está associado ao princípio masculino e solar, isso pode ser uma alegoria para uma porrada de coisas. Para o poder patriarcal sucedendo o poder matriarcal, para a própria relação dias e noites, né? O sol sucedendo a lua, enfim, a ideia de revelação, o próprio parto, né? Tirar do interior, né, do ventre escuro da mãe e trazer a luz, dar a luz. Então pode significar muita coisa. Mas Apolo nasce. E Apolo é o deus que herda do pai, herda da linhagem paterna, os atributos solares. O deus Sol, obviamente, ele é extraterreno, né? Ele é um deus que está além da nossa existência, da formação aqui dessa terra. Hélios, o deus Sol. O poder solar, ele é compartilhado com a humanidade em determinados momentos, de uma maneira que incomoda Zeus, por exemplo, no mito de Prometeu, de uma maneira que é abençoada e permite a continuidade da existência, como no caso da deusa Hestia, que mora junto às pessoas nos seus lares. Enfim, o Sol, o poder solar, ele acaba sendo compartilhado com a humanidade, pelos deuses ou titãs, enfim. Mas, quando a gente tem o deus Apolo, a gente tem um deus pós-Zeus, um deus que é filho de Zeus, que herda todos os atributos solares, principalmente aqueles que expressam glória, tá? O deus glorioso é Apolo. A gente vê esse processo de deuses de gerações seguintes incorporarem atributos de deuses anteriores a eles em várias culturas. Eu não sei se isso tem um nome, né? Vou procurar saber, mas no Egito, por exemplo, no Egito Antigo, é muito comum, né? A própria deusa Ísis herda atributos das deusas mães anteriores a ela, né? Como Osíris vai reunir atributos solares que ele vai transmitir ao deus Horus, seu filho. Então, principalmente esses poderes que estão além da existência terrena, eles são
reincorporados. E aí o Sol, quando a gente chega a essa geração de Apolo, a gente tem um Sol como o símbolo, além da exaltação do princípio masculino, como um símbolo de vitória, sucesso, realização do destino, o próprio prenúncio do destino, a revelação, né? E a realização do destino. Ele é o Deus do oráculo de Delfos. Ele é o Deus que rege a música, né? As musas respondem a ele. É um Deus que ele reúne, né, entre os seus poderes e prazeres todas as artes. Apolo é esse Deus glorioso e que através do oráculo de Delfos, que pertence a ele, olha que gatão, dourado, reluzente, me lembra muito aquele meme do Soweto todo pintado de dourado, na capa de uma revista juvenil na década de 90. Então a gente tem o Deus Sol, Apolo, um Deus também da ordem, para a execução de grandes projetos, para a realização de grandes vitórias, para a manifestação de um poder muito grande, a gente precisa de ordem. Apolo é um Deus também que estabelece a ordem, a harmonia, o equilíbrio. Assim, para ele, a beleza é possível. E aí, Apolo, ele é um Deus que revela também o destino das pessoas através do oráculo. Então, a ideia de um propósito existencial está ligada ao Sol também. O Sol sai no sim da nossa semana. O Sol no sim é um sim absoluto. É como se a vida nos dissesse sim. Como se a gente prestasse atenção, tivesse que prestar atenção nas coisas às quais a gente precisa dizer sim e que pertencem ao nosso crescimento, à nossa evolução, que vão solarizar a nossa vida, que vão encher de luz aquilo que está cheio de sombra, aquilo que está abafado, que está adoecido e que precisa ser energizado. O Sol é doador de vida. Nós estamos aqui num sistema que leva o nome dele. Agradecendo a ele pela vida que nós temos. Ele é o que concede toda a vida no planeta Terra. Ele representa a restituição da saúde, a gente dissipar todas as dúvidas, a gente vencer os inimigos, a gente obter vitórias na forma da verdade aparecendo, a gente obtém de alguma forma justiça. O Sol aparece para restituir um período de acertos, um período de luz, um período de correção, de saúde, de plenitude. Então ele está no sim. É um jogo muito favorável, não duvidem. Só que para a gente acessar todos esses benefícios solares que estão sendo prometidos para ele, para a gente, é necessário vivenciar um recortezinho do naipe de espadas, que é um recorte onde o herói de espadas escuta, processa e executa a ordem que o deus Apolo dá a ele, que é uma ordem muito ingrata. Ele precisa matar a própria mãe. A sonoplastia sempre vem, né? Principalmente quando eu tô falando de espadas, é muito impressionante. Em espadas, a gente tem o mito do Orestes, o herói Orestes, né?
A gente já sabe que esse é um herói que vem de uma família muito problemática. E aí, o deus Apolo resolve salvar o próprio herói Orestes e salvar as suas irmãs. São todos jovenzinhos. Apolo vê a família de Orestes há muitas gerações se odiando, cometendo crimes, traições, roubando uns aos outros. São reis, então eles são tiranos, eles sacaneiam o povo, eles são os piores, o pior tipo de ser humano que pode existir. Todos eles são assim, é um catálogo maluco de gente ruim, tá? E aí, o deus Sol aparece pro primogênito de um casal de reis, onde a rainha matou o marido. A rainha matou o rei. Então ela, além de matá-lo, ela deu um golpe de estado, né? Ela assume o poder. E aí mantém uma filha aí no cárcere, manda o filho, que é o primogênito, estudar fora, tipo, você não vai nem saber o que está acontecendo, tô aqui, né, destruindo o poder do seu pai, aniquilando o seu pai, e você vai para longe, porque você não pode nem estar aqui, que você é o herdeiro dele, é o sucessor. Então ela manda Orestes para longe, para um retiro na Fócida. E aí, quando ele chega lá, ele se concentra, né? Meu Deus, o que está acontecendo? Por que mamãe me mandou para cá, para o cantinho do pensamento? O que eu preciso aprender aqui? Ele se concentra, se prepara, respira, se conecta profundamente consigo e recebe a visita do próprio Deus Sol. É como se a Beyoncé aparecesse na tua casa e falasse para você, faz isso, você faz. Você não quer saber, Beyoncé mandou você matar sua mãe, você vai. O Deus Sol, Apolo, apareceu para o nosso herói Orestes e disse, sua família está toda fodida, sua família é Chernobyl nos dias mais críticos. Sua família é pororoca de chorume. Você precisa romper com essa família, garoto. Você precisa se tornar quem você é. Você precisa romper com todo esse veneno, todo esse mal que está no sangue da tua família há gerações e dizer, isso não me pertence. Eu posso escolher diferente. A minha vida pode ser outra, eu não preciso ficar aqui. Eu posso decretar um outro destino possível para mim, para as minhas irmãs, para os nossos descendentes. Você pode viver conforme o seu livre-arbítrio, o seu coração, sem se pautar pelas escolhas erradas, pela repetição de dor que vem atravessando tua família há muito tempo. Você não precisa repetir essa história. E se você repetiu em parte, você pode parar de repetir a qualquer tempo. Você pode chegar ao fim da sua vida tendo curado várias dessas mazelas. 1 minuto de silêncio para Orestes digerir. Então aparece um maluco dourado com asas para ele, quando ele está rezando. Meu Deus, por que minha mãe me mandou para cá? O que eu tenho que fazer? Por que eu tô aqui? Por que eu tô aqui na escolinha? Nesse retiro, estudando para ser herói? O que minha mãe me mandou para cá do nada? Aí o moleque tá assim, aparece para ele um deus, um maluco dourado, de asas, e fala para ele, tua família é um lixo, você tem que matar sua mãe e salvar você e suas irmãs. E esse cara que apareceu para ele diz que é o próprio deus Apolo. E mostrou lá a identidade do Olimpo, o cartão do Olimpo. Esse aqui é o meu Olimpo Card. Eu sou o deus Apolo. Você pode ver aqui que tem a digital de Zeus.
e eu tô mandando você matar sua mãe. Ele processa a informação durante um tempo. E o tempo em que ele está processando a informação é o único tempo em que ele, o único momento dentro do naipe de espadas, onde esse garoto tem paz, tem sossego. Ele está entendendo o mundo. Ele está digerindo. Ele sabe que tem muitos desafios pela frente. Mas ele vai chegar a um outro lugar dentro de si. E ele vai conseguir fazer o que precisa ser feito. Então ele bola uma estratégia, se enche de coragem e vai lá, entra no castelo onde a mãe tá com o amante dela, um tempo depois de ter assassinado o pai do Orestes. Tá lá, belíssima, né, tomando banho de leite de cabra, com um amante. E Orestes precisa matar não só ela, o cara também, porque ele vai fazer o quê? Ele sofre, mas ele se enche de coragem e ele não pode vacilar. E ele vai. Esse momento em que toda essa sequência, Apolo aparece para Orestes e dá a ordem dele matar a própria mãe, faz essa revelação para ele. O seu destino é romper com essa família, para que você possa se dar à luz, para que você possa se colocar no mundo de um jeito só seu, autoral. Toda essa sequência, desde o momento que Apolo fala isso para ele e dá a ele a ordem, aí ele processa a ordem, aí ele cria uma estratégia, vai lá e executa a ordem, né? Então, desde o momento em que ele obtém a revelação até o momento que ele vai lá para execução, essas 3 cartas falam no jogo desta semana. São 3 cartas sequenciais. Olha que jogo amarrado, considerando que o Sol, não o Sol dentro do naipe de espadas, também ele, mas o próprio Deus Sol, o arcano do Sol, sai no 5. O momento em que Orestes recebe a ordem do Deus Sol é o 5 de espadas. Olha aqui. Apolo está entregando a ele as 5 espadas, dando a ele uma ordem. Você vai fazer exatamente o que eu estou te mandando. Esse é o plano. O garoto só tem que acatar. Aqui ele não tem o que fazer. É tudo que a gente precisa fazer, tem que fazer. São os limites que a gente tem que aceitar, são as coisas que a gente tem que colocar em ordem, porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. É o que precisa ser feito para que o sol nasça, para que venha a vitória, para que venha a cura, para que venha a restituição da saúde, da alegria, do sucesso. Então, no 5, ele aceita os limites estabelecidos pela ordem solar. Essa carta está no topo do jogo. No 6, depois dele receber essa ordem do Sol, ele está tranquilo, navegando em águas calmas, em direção ao reino. Né? Ele vai ter que voltar para as terras dele para que ele possa começar a executar o plano. Então, no 6 de espadas, é o único momento dentro do naipe em que esse herói está muito consciente da situação e tranquilo. Ele tem alguma tranquilidade no meio do naipe do conflito que é espadas. Ele está refletindo, ele está digerindo. Ele está entendendo que por mais que seja difícil demais tudo que ele acabou de ouvir, existe uma saída.
E ele é o responsável por manifestar essa saída. O 6 de espadas sai no não do nosso jogo. Aí vem o 7. No 7, Orestes já está com 7 espadas, usando o seu chapeuzinho violeta, né, da proteção espiritual. À noite, entrando no castelo, né, disfarçado, cheio de estratégia. Ele não pode cometer um deslize. Se ele cometer um deslize, fudeu, ele vai morrer. Então essa carta, ela traz precisão, ela traz estratégia, ela traz esperteza, ela traz proteção. É preciso que a gente se proteja. E é uma carta onde ele está indo lá realizar um corte. Então a gente precisa cortar coisas, a gente precisa realizar missões, a gente precisa afastar certas coisas que nos amarram, principalmente se elas tiverem a ver com todo esse enredo familiar que nos aprisiona em lugares dos quais a gente tem que se soltar. Então o Orestes que decide, o Orestes que vai lá para realizar o corte, está aqui. No porquê do jogo. Antes da gente chegar ao 5 no topo, a gente tem uma outra carta, mas eu só vou falar sobre ela depois, tá? A gente tem essa sequência de espadas 5, 6, 7 organizada em um triângulo. O que está sendo afirmado? O que está em posições afirmativas aqui? Ou seja, o que não está em posições negativas, né? Todas as outras posições do jogo têm um caráter mais afirmativo. Sim, é expresso. É o que é. O porquê explica o jogo. O topo geralmente são forças que se levantam. Geralmente, tá? Mas essas posições podem ter outros significados. Esse é um tipo de jogo que eu não recomendo para iniciantes. Tem muita gente que vem aqui, assiste meus vídeos e já começa a fazer em casa. Claro que se você não praticar, você não tem como melhorar. Mas esse foi um tipo de jogo que me foi transmitido pela minha mestra, exatamente porque ele está num nível mais avançado da coisa. E principalmente pelas sutilezas, né? O não significa o quê? E aí você vai se enrolar. Então é melhor você adotar um método de leitura que seja fácil para você, onde você possa manusear minimamente, né, algumas certezas, alguma lucidez sobre o jogo, do que se aventurar em um método onde você não vai saber direito o que aquela posição significa, tá? A gente tem no não justamente o único momento em que o herói está calmo, tranquilo. Ele tem preocupações, mas ele tem alguma serenidade para lidar com elas. Um equilíbrio. É uma carta da tranquilidade no meio do caos. É uma carta de descanso, de pausa, de respirar, botar as ideias no lugar. Se essa carta está saindo no não, tudo que a gente não tem que fazer essa semana é ficar sussa e achar que tá tudo certo, fluindo e vamos deixar fluir. Não. Esse é um jogo de ação. Esse é um jogo onde você precisa realizar o que o Arcano do Sol está mandando. No porquê, a gente tem o 7 de espadas. Parece um lugar a atingir. Parece que a gente tem uma missão que já foi dada, que já foi estabelecida. E a gente vai ter que reunir. Não me interessa o que você vai fazer. A gente vai ter que reunir todas as ferramentas, toda a inteligência, toda a esperteza que a gente tem para fazer. Tipo, se vira, meu irmão. Vai fazer o que tem que ser feito. Vai ter que realizar um corte.
vai ter que romper com o passado e botar os 2 pés num novo caminho no futuro. Vai ter que dizer não a determinadas coisas, passar a sua espada. Vai ter que estabelecer limites. É uma carta onde, às vezes, aquilo que você vai fazer é duvidoso. Às vezes, aquilo que você vai fazer, você não vai fazer da forma mais, tudo perfeitinho. Mas tu tem que fazer. Às vezes, você vai ter que ser muito esperto, ter jogo de cintura, ter lábia. Às vezes, você vai ter que desenrolar no caô. Eu não sei como, mas existe algo que precisa ser feito, sobretudo cortado. E a gente tem que chegar aí nesse ponto, esse é o porquê do jogo. É lá que a gente quer chegar. É a razão pela qual as coisas têm que acontecer dessa maneira. No 7 de espadas, às vezes a gente faz algo duvidoso, como eu tô te falando, mas é algo do tipo, os fins justificam os meios, entendeu? É o jeitinho brasileiro, é quando você faz uma coisa em cima da hora, mas faz. É quando você tem que jogar com as armas que você tem que ser mais esperto do que a situação. Mas tem que resolver, ele é um resolvedor de problemas. Essa carta está no porquê. Ela é a última carta dessa sequência. 5, 6, 7. 6 está no não, 7 está no porquê. O 5 está no topo. Se o 7 está no porquê, e ele é a última carta, me parece que é lá que a gente tem que chegar. A gente tem que ir lá realizar um determinado corte. No topo, a gente tem o 5 de espadas, que é a última, como eu já falei para vocês. Então, a força que se levanta desse jogo é uma força de obediência a essa ordem solar, de ouvir a determinada ordem que o Deus Sol está te dando. É isso que precisa ser feito. Você tem que aceitar seus limites. Você tem que agir dentro de um determinado campo que esteja profundamente comprometido com o seu Sol. Às vezes, aceitar limites, no caso do 5 de espadas, você não pode fazer muito agora. Então, você vai ter que segurar um pouco a onda. Você vai ter que gastar menos. Você não vai poder ter tanto tempo disponível. Você não pode abrir mão de certas coisas. Você tem que cumprir a ordem do Sol. Essas limitações, essas regrinhas, elas têm que ser observadas, porque senão aquilo que o Sol quer para você não se realiza. O sucesso não vem. O brilho individual não é reconhecido. A cura, a alegria não voltam. O que tem que sanar? O que tem que resolver? Quais são as ordens que a gente tem que internalizar? Às vezes você está muito presa a uma determinada ordem que não foi nem você que colocou na sua vida, que é uma herança da tua família. A tua família te ensinou que para ser organizada, para ter tua vida nas mãos, tem que ser isso, isso e isso, tem que fazer desse jeito. E aí você não dá conta desse jeito. Tua casa está sempre um caos. Tua vida está sempre uma bagunça. Você está sempre insegura. Porque você não conseguiu chegar a uma determinada ordem, ouvir uma ordem que vem organicamente de dentro de você. Organizar é tornar orgânico. Então você tem que encontrar um modo de funcionamento ao qual você seja fiel, para que a sua realização venha, o seu sucesso venha. Isso é carta do Sol. Mas uma ordem com a qual você esteja comprometida, que seja sua, que tenha a ver com o seu coração. Ser leal a si, a sua trajetória. E não ficar leal a ordens estapafúrdias que um dia tentaram te ensinar o que era a ordem. Encontra a sua ordem e vai. Segura na mão dos deuses e vai. Beleza? Antes da gente chegar no 5, a gente tem o 9.
de Copas, que é uma carta linda. O 9 de Copas é um momento em que a nossa heroína Psique volta do inferno. Ela volta do mundo dos mortos, ao qual ela desceu no 8. Nós estamos no 9. Quem mandou ela descer ao inferno foi Afrodite. Quando ela volta, ela cumpriu a ordem mais difícil que Afrodite deu a ela. Afrodite deu a ela uma série de ordens lá no 7 de Copas, para ela provar que ela era merecedora do amor de Eros, filho de Afrodite. Uma mãe inteiraça, né? Isso aí é uma relação Enzo-Cláudia Raia, né? O filho já é um marmanjo, um bonitão. Já tem aqui, ó, Psique Marquezine. Tá voltando do inferno para dizer: eu quero esse boy, eu fui ao inferno por causa desse boy, eu voltei e eu mereço esse boy. Eu tô aqui porque eu mereci esse boy. Então, o 9 de Copas é o momento em que a heroína não só retorna do inferno, ela volta com uma lista de agora é a hora da virada. Agora eu vou na direção daquilo que meu coração está pedindo. Ela está se limpando de emoções sombrias. Ela estava na merda, na fossa, e ela está voltando para si. Essa é uma carta de reconciliação. A gente tem o casal de Copas em final de jornada. Lá no 2 de Copas, eles também estão se encontrando. Mas sem as bênçãos de Afrodite, sem as bênçãos dos deuses, são dois novatos, ainda não entendem nada sobre amor, mas aqui é como se eles tivessem chegado ao final de um determinado cursinho sobre amor, onde a heroína, que é uma mortal, passou por tudo que ela tinha que passar para se julgar, se entender merecedora daquilo que o seu coração pede. Essa heroína está voltando para si. Ela está voltando para o seu coração, para o seu prazer de viver. O naipe de Copas, no seu aspecto mais abundante, está dizendo: vem, garota, você merece, você está chegando lá. Então a gente chegou a um outro lugar de si que ainda não é o 10. Ainda não é a coroação final. Mas é quando a gente volta de uma fase, um momento muito difícil e começa a ver a luz no fim do túnel, ou começa a restituir o prazer de viver, começa a ver que tem saída, começa a ver que, cara, tá vendo? As coisas não se perderam completamente. Não ficou tudo uma merda. Tá tudo voltando pro lugar. Às vezes você toma ali um oi sumida na cara. Às vezes você reencontra pessoas do seu passado, não necessariamente amores, mas às vezes pessoas muito importantes. Você compreende ou se reconecta com sentimentos sentimentos positivos tá muito vago isso, né? Porque eu não tô conseguindo encontrar as palavras para expressar. É como se você não tá bem, existem registros dentro de você de momentos felizes que você já passou. Existem. É como se você, mesmo que você não esteja bem agora, você acessasse esses registros. Um direito à felicidade. Um direito de voltar. Você está voltando. A heroína do 9 de Copas, ela deu a volta por cima.
ela ganha o direito de reivindicar seu marido espiritual, um prêmio, uma coisa que ela quer muito para si. Então, o 9 de copas, essa força de sair da fossa e aquele gostinho quando você vê a linha de chegada quase se aproximando e o teu coração acelera e você pensa, caraca, eu tô chegando, eu não acredito que eu tô chegando aqui. Eu não acredito que eu tô voltando do caos. É tipo você vencer as eleições, não tá tudo bem ainda. Mas uma era muito merda acabou. Então, essa força se levanta junto com 5 de copas, de espadas, desculpa. 9 de copas e 5 de espadas são as cartas do topo do jogo, de um jogo onde a gente tem o arcano do sol, o 6 de espadas, e o 7 de espadas. Aqui, ó. Ai, caramba. É porque eu quero que o sol apareça bem. Ele é a carta afirmativa e ele é um sim absoluto, então ele tem que aparecer bastante. Vamos lá. Agora foi. Sabe o que parece? Parece que o sol está dizendo pra gente, você vai perceber que jogar o meu jogo é muito melhor para você. Você vai perceber que funcionar dentro de uma determinada ordem, que privilegie seu sucesso, sua realização, sua felicidade, sua alegria, sua saúde, seu bem-estar, que você funcionar dentro de uma determinada ordem comprometida com a sua evolução, vai ser muito melhor para você. Você vai perceber que às vezes você estava no inferno até agora, batendo cabeça, porque te faltava ouvir esse sol interior, ouvir essa luz dentro de você que quer caminhos para acontecer, quer que as coisas aconteçam. Nós viemos para realizar uma coisa que é só nossa, que é muito singular, que às vezes já existem, tem tantas profissões aí, já existem no mundo, mas a assinatura daquele espaço que está sendo ocupado é sua. E aí, quanto mais você sabota, quanto mais você deixa essa confusão mental toda, e todos esses traumas, e toda essa história familiar bizarra, quando você deixa tudo isso te embarrear, quando você deixa tudo isso te confundir, e você começa a dar tiro no pé, começa a se sabotar, a não caminhar conforme a tua evolução, não caminhar dentro de um plano bom para você, você está se divorciando, você está se afastando do seu sol. Caminhar na direção desse plano, da execução desse plano, caminhar comprometido com essa ordem solar interna, com essa luz que você tem a trazer ao mundo, que vai iluminar sua vida, vai te trazer coisas, vai te trazer recompensas, mas que também vai iluminar a vida de outras pessoas e ajudar a transformar o mundo, a realidade. Então olha como você é imprescindível, olha como a gente precisa da sua luz. Ela não vai ser refletida para o mundo a partir de mais ninguém. É só você que me fascina. Então, é isso, galera. Esse jogo parece que está dizendo que conforme a gente se alinha ao nosso sol, essa ordem solar que a gente está cumprindo, e que tem, né, se você está super vivendo o seu propósito existencial, vai ter coisa que você não está afim de fazer, mas você tem que fazer. E às vezes é tudo de que você precisa para soltar um nó, para chegar no final do dia e entender, caraca, eu fiz o que era preciso fazer, eu fiz a minha parte, eu vou abrir uma cerveja hoje porque eu vou comemorar, porque eu fiz o que precisava ser feito. O sol, e a gente está na estação do ano que pertence a ele,
É a segunda vez que ele aparece diretamente, tá? Do início do verão pra cá, ele aparece dentro de um jogo. Ele apareceu indiretamente através de vários personagens. Personagens de ouros, personagens de paus, né? Mas aqui a gente está falando do sol em si. Meu sol, teu sol, o sol coletivo. A gente está falando que caminhar dentro dessa clareza, dessa transparência, alinhados ao nosso propósito existencial, pode ser incrível, pode ser bom, pode ser prazeroso, pode ser feliz. Ajuda a gente a sair do inferno, ajuda a gente a voltar para os espaços que são nossos por direito, nossa felicidade, nossa realização. Então faz tudo certinho essa semana, faz tudo direitinho, faz o que precisa ser feito, corta o que precisa ser feito. Para de reproduzir esses padrões familiares bizarros. Não fique parada, não ache que está tudo bem, que está tudo resolvido e, principalmente, se o sol está saindo, brilhe, apareça, divulgue-se, use e abuse da sua visibilidade, mostre as suas belezas, as coisas que você sabe fazer. É hora de brilhar, o mundo precisa que você brilhe. Eu digo isso de vez em sempre, porque é real, tá? Esse é o jogo para essa semana, galera. Eu tô entregando esse jogo hoje porque eu já comentei isso, mas nem todo mundo se liga, né? Eu andei tendo muitas crises de ansiedade. Do início de janeiro para cá, dezembro e janeiro são os meses em que eu mais trabalho. E eu já cheguei, já quase sempre viro um ano com pendências de jogo. Então eu já cheguei a janeiro abarrotada de jogos que não foram resolvidos em dezembro. E comecei a atender, só que eu fui ficando maluca. Toda semana eu estava tendo crise de ansiedade, estou num período muito difícil dentro da terapia, eu estou trabalhando um tema muito doloroso. E, enfim, eu não estava dando conta, percebi que não estava dando conta. Na semana passada, saiu o Eremita, saiu o Arcano da Lua, então a gente está tendo uma semana do Arcano do Sol, depois de uma semana do Arcano da Lua, e por isso o título desse jogo é Amanheceu. A gente lidou com muitas questões sombrias na semana passada. Se a sua semana passada foi uma merda, foi difícil, se essa lua cheia foi pesada, tudo bem, tá tudo dentro do script, tá? Você só tem que pensar no que tudo isso quis te dizer e fazer um bom uso disso, em vez de ficar travada emocionalmente nas angústias da semana passada, tá? Já amanheceu, o sol já tá aqui dizendo, cara, faz as coisas direitinho que vai ser tão bom. Você vai voltar do inferno, você vai adquirir seu direito ao céu, vai ser maravilhoso, vai ser gostoso. Então a gente está numa semana solar, depois de uma semana lunar. Aí a semana passada eu aproveitei que foi uma semana lunar e respirei, coloquei algumas coisas em ordem, retomei meu ritmo de trabalho, né? Poupei minha imagem e agora eu tô aqui, explodindo, borrifando glitter dourado na sua cara. O carnaval tá aí, meu amor. Vamos acender esse sol, acende o teu, acende o da amiga, acende o da coletividade. Tá na hora. Mas sem se perder de uma determinada ordem. Esse jogo fala de coisas que ainda precisam ser cumpridas, tá? Considerando que é um jogo também pré-carnaval, é algo do tipo, não se descuida da ordem agora não se descuida dos compromissos, das obrigações, dos afazeres agora não, tá? Calma. A alegria vem, o momento de comemorar, de celebrar, de dizer foda-se o mercado de trabalho e o capitalismo, vai chegar. Então eu aproveitei para ficar quietinha para agora jogar glitter dourado na cara de vocês. Mas eu tenho um convite para fazer. Tenho um convite de uma coisa muito gostosa, uma experiência que eu queria fazer há algum tempo, mas eu não sabia exatamente como fazer bruxisticamente, porque as energias dessa época do ano também são meio bravas, né? Então, como viabilizar isso? E eu acho que eu encontrei o formato ideal.
Esse ano eu pretendo fazer rodas oraculares, encontros digitais, pelo Zoom, pelo Meet, encontros onde a gente bata papo sobre oráculos, onde eu compartilhe saberes, aulões, podem ser aulões, mas eu também quero ouvir a experiência de vocês. Muitas vezes eu vou, por exemplo, ensinar visualizações, vou ensinar a fazer rituais. Então agora, para o carnaval é uma época muito morta para gente que trabalha com oráculos, né? Então o que eu posso oferecer? O que o oráculo tem a oferecer nesse período do ano? Em pleno fevereiro de carnaval. Eu acho que não só a sabedoria oracular, mas também todo o estudo de espiritualidade, né, a passagem por muitas religiões, tudo isso me deu determinados saberes que podem, por exemplo, nos ajudar a nos protegermos mais energeticamente nesse período. Então, essa primeira roda oracular do ano que eu vou realizar, eu pretendo realizá-la em 2 etapas. A primeira, no início da semana que vem, provavelmente na terça à noite. Segunda ou terça à noite. Eu vou colocar tudo direitinho lá nos stories, tá? Primeira roda oracular do ano. Acredito que na terça que vem à noite. Então as inscrições estão abertas agora. A gente vai se encontrar nessa terça e depois no dia, se não me engano é dia 28, é 27 ou 28. Acho que 28 é a outra terça, né? Na semana seguinte é o carnaval. A gente vai se encontrar de novo. A gente vai macumbar, fazer feitiço, se proteger antes do período carnavalesco e depois. Então a gente vai ter 2 encontros, 2 rodas oraculares que na verdade completam o sentido de uma. A gente vai numa primeira roda se proteger, fazer a segurança para o carnaval. Quando a gente voltar do carnaval, na semana seguinte, a gente vai se limpar. E a gente vai se limpar porque março está aí. É ano novo astrológico. A gente tem que firmar os nossos propósitos do ano ainda, tá? Então, acho que a melhor coisa que eu posso compartilhar nesse período do ano com vocês é como é que a gente se protege energeticamente. Como é que a gente se limpa? Como é que a gente senta em 500 boys e volta para si belíssima? Gente, calma, não estou ensinando milagre ainda. Sarashiva, né? Meu corpo não é um aeroporto de demônios. Então, eu acho que eu posso compartilhar com vocês. Acho não, tenho certeza, né? Tá tudo aqui na agulha para acontecer. Eu vou deixar todas as informações, os valores serão acessíveis, tudo certinho. As inscrições são poucos dias mesmo, tá começando hoje, né? Eu vou aceitar no máximo inscrições até segunda, meio-dia, porque eu preciso inscrever as pessoas, né? Colocar todo mundo na lista direitinho, dar as informações pra gente entrar juntas no Zoom. Se você não tem o Zoom, você vai ter que baixar. É fácil, super fácil utilizar. E a gente vai realizar a primeira roda oracular do ano, que eu estou intitulando de Carnabruxa. Carnabruxa tá aí, galera! Que bonitinho! Então é nóis. Boa semana. Vem pro Carnabruxa comigo. Vamos macumbar. Entrar e sair bem.